Graça e paz, irmãos. Estamos no nosso segundo estudo, a nossa segunda lição, né? Que tem por título Adversidade traz maturidade. Então é importante nós entendermos a dinâmica desse tema, tá? O nosso texto base está em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, tá bem? Então os irmãos aí estejam fazendo a leitura desse texto base, né? A adversidade traz maturidade, né? Nem sempre maturidade vem, é sinônimo de tempo, idade, tá? Mas a maturidade, ela se fundamenta, ela é trabalhada em nossas vidas, tá? A esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do discípulo de Jesus, né? Mesmo passando pelas mais diversas circunstâncias, nós entendemos que temos uma convicção inabalável do cuidado do Senhor em nossas vidas, e esse cuidado ele se renova e ele renova as nossas forças a cada manhã, e é esse cuidado e essa certeza que nós temos de seguirmos na nossa caminhada, tá? Isaías, o profeta Isaías vai falar um pouco sobre isso no capítulo 40, o verso 31, a parte A, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, né? Mesmo diante de todas as adversidades, a nossa esperança é que nós temos a nossa vida, a nossa certeza, a alegria fundamentada no Senhor. O apóstolo Paulo é alguém que nós podemos entender que foi alguém que passou por situações adversas, situações complicadas, difíceis, num ambiente totalmente corrompido, num ambiente totalmente difícil, mas ele se manteve obediente e firme no cumprimento da missão a qual Deus o havia chamado, né? E ele vai descrever parte das suas adversidades, das suas situações, nessa segunda carta aos Coríntios, onde os irmãos provavelmente já leram e viram aquilo que Paulo vivenciou, aquilo que Paulo viveu, né? Ele sofreu açoites, prisões, perigos, apedrejamento, naufrágio, rejeição, fome, sede, foi rejeitado pelas autoridades, a sua vida, a sua autoridade apostólica foi colocada em xeque diante das adversidades que ele viveu, né? Em Atos, no capítulo 27, nós vamos ver que ele só sofre um naufrágio, né? Ele, na sua viagem a Roma, ele sofre um naufrágio, e diante de tantas adversidades nós podemos perceber, nós podemos ter a certeza de que Paulo se manteve firme, se manteve fiel, convicto da sua obediência ao Senhor, bem como do chamado e da sua missão. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é feita de mar de rosas, nós passamos por adversidades, e essas adversidades, elas precisam gerar em nós uma maturidade. O que significa isso? Uma experiência, uma casca, para podermos lidar com os problemas. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, que ao longo das suas vidas passaram por problemas, passaram por adversidades, né? Há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. O que isso significa? Que as adversidades são uma necessidade que tem poder de revelar quem de fato nós somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser, mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem realmente somos. O grande segredo disso aqui não estão nas adversidades, porque elas vão vir
ou já viram. Mas a grande segredo aqui está como nós reagimos frente a elas. Nós precisamos olhar para as adversidades e tê-las como algo pedagógico, que vai trazer em nós um sentimento, uma condição de superarmos esses problemas e essas adversidades, né? Existem recomendações, e o texto, a nossa lição vai nos fornecer, preciosas, que foram extraídas da palavra do Senhor para as nossas vidas, para o momento em que nós viemos ou passarmos por momentos de crise. Então nós vamos olhar para a experiência de Paulo e vamos fixar os nossos olhos naquilo que ele viveu, como ele lidou com esses momentos de adversidade. E nunca se esqueça, a adversidade, ela traz uma maturidade às nossas vidas, tá? O primeiro ensinamento, que a adversidade, ela é inevitável. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade. Não existe isso, né? Aos problemas, às dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia nos revela, nos mostra lutas de servos fiéis, que atravessaram momentos de adversidades, que atravessaram momentos de lutas, mas em todos esses momentos, eles nunca foram desobedientes, se manteram obedientes frente aos desafios. Queridos, nós não podemos esquecer que residimos numa terra sujeita ao pecado, moramos num templo ou um tabernáculo que envelhece e adoece. Que templo é esse? O nosso corpo adoece e morre, e esta é uma realidade universal, eu e você. Todos nós experimentamos isso, todos nós passamos por isso, todos nós vivenciamos isso no nosso corpo, na nossa vida, certo? Porém, a grande questão é que eu e você precisamos entender que a adversidade é fruto, é resultado da vida do homem. É natural, ela é inevitável, vai chegar mais cedo ou mais tarde na vida de todos nós. No ministério de Jesus nós encontramos um episódio envolvendo os discípulos, recebendo uma ordem expressa do Senhor para atravessar o outro lado do mar da Galileia. Enquanto ele se despedia da multidão, enquanto eles estavam nesse processo de travessia até o outro lado da margem, eles enfrentam uma grande tempestade. Se nós olharmos pelo viés de que muitos colocam que os servos do Senhor não podem atravessar por momentos de dificuldade, nós estaremos contrário ao que a Bíblia nos mostra. Se fosse assim, os discípulos não passariam por lutas, por problemas e não enfrentariam aquela adversidade. Na verdade, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar mais cedo ou mais tarde, as adversidades vão nos atingir. Ninguém está livre desse problema. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que a lição nos apresenta é que a adversidade, ela existe em fontes diversas, né? É possível que alguém venha questionar, mas de onde vêm os problemas? De onde surgem as adversidades? Elas podem surgir a partir de nós mesmos. Como? Quando nós fazemos escolhas equivocadas. Costumo dizer que nós somos resultado das nossas escolhas. Estamos sujeitos a arcar com as consequências daquilo que nós decidimos, né? Então, muito dos problemas que nós vivenciamos, que nós sofremos, são o resultado das nossas escolhas. Quando nós olhamos a experiência de Jonas, ela nos ensina que o que ele passou, o resultado dele estar no ventre do peixe, ficar ali aquele período de dias, foi resultado da sua escolha. Ele escolheu desobedecer ao Senhor. Muitas vezes nós escolhemos isso e pagamos um preço muito alto pela nossa desobediência. As adversidades podem surgir a partir de pessoas que estão à nossa volta. Como?
A palavra do Senhor, Paulo vai falar em Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos compreender, nós precisamos entender e observar quem são as pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas podem trazer resultados positivos, bem como negativos, na minha e na sua vida. Então cuidado com quem nós chamamos para estar juntamente conosco, com quem nós chamamos para estar ao nosso lado, com quem nós convocamos para fazer parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo de relacionamento. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas podem gerar em nós, podem trazer a nós consequências devastadoras. E isso é resultado também das más escolhas que fazemos. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás, do nosso inimigo. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam a ação do inimigo. Então nós precisamos entender duas coisas importantes. O perigo de subestimarmos a ação do inimigo. Ele é alguém astuto, alguém mentiroso, alguém que tem capacidade de burlar, de fraudar, e isso é perigoso. Então cuidado para não subestimarmos a ação de Satanás. E também o perigo de superestimarmos as suas artimanhas. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele identifica como um mensageiro de Satanás, que havia sido enviado pelo próprio para o incomodar, para o esbofetear. Queridos, a missão do inimigo é matar, roubar e destruir. Então nós devemos estar atentos quanto às investidas que ele faz contra nós. O apóstolo Pedro vai falar que ele é como um leão que fica rugindo, buscando a quem ele possa tragar, observando a presa. E muitas vezes nós agimos como uma presa fácil, nos deixando levar pelas artimanhas que o inimigo usa contra nós. Cuidado! As adversidades também podem surgir por uma ação divina. Com qual propósito? Com que sentido as adversidades podem surgir de uma ação divina? Para que sejam cumprido aquilo que Deus havia determinado pela história. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, a história de Jonas, nós vamos perceber que devido à sua má decisão, ele sofre todo aquele momento, todo aquele período ali, mas o peixe estava ali, aquilo aconteceu, por quê? Porque Deus permitiu. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos perceber que as adversidades, os problemas vieram e surgiram na vida daquele homem, para que Deus pudesse revelar todo o seu amor, toda a sua bondade na vida dele. Então muitas das adversidades também podem surgir vindo dos altos céus como algo pedagógico, como algo de ensinamento para nós. Um terceiro ensinamento aqui que o estudo nos oferece é que a adversidade, ela é pedagógica. O que significa isso, questão pedagógica? Ela nos ensina, né? O mais importante das adversidades que eu penso que nós precisamos aprender, principalmente nesse tempo, é que lições nós vamos trazer desse momento, desses problemas, dessas adversidades que vão proporcionar a nós um crescimento, seja ele como homem, como mulher, como pai, como mãe e principalmente como servo do Senhor. O que nós vamos trazer de ensinamento para as nossas vidas? O estudo nos apresenta algumas questões muito importantes. Na adversidade, aprendemos que somos pó. Existem momentos na nossa vida, né, e agora, principalmente o drama produzido pelo Covid-19, que nós olhamos e nós chegamos à seguinte conclusão: nós não somos nada. Um vírus que nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos enxergar, a não ser que seja pelo microscópio, tem aterrorizado, tem disseminado vidas, tem arruinado com países, com estrutura, com economia de grandes nações. E aí nós entendemos que nós não somos nada.
Nós não somos nada diante do Senhor. O Salmo 8, verso 4 diz: que é o homem para que te lembres dele? Queridos, nós não somos nada. Nós somos pó. E as adversidades servem para nos fazer lembrar, porque às vezes nós achamos que somos muita coisa, sendo que na realidade nós não somos nada. Nós somos pó, somos fracos. A adversidade também nos serve para ensinar que o mal é uma realidade. O mal existe. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne, e o diabo nunca deixará de ser quem ele é, um mentiroso. Alguém que veio só para matar, roubar e destruir. Não se esqueça disso. Não se descuide para que você e eu não venhamos a cair nessas artimanhas. O mal é uma realidade. Ele existe e ele tem como objetivo nos destruir. Um terceiro ensinamento também aqui, que o estudo nos apresenta, é que na adversidade nós aprendemos a confiar no Senhor. Eu creio que esse tempo é um tempo que o povo nunca orou tanto como nos dias atuais. Nunca orou tanto. A desculpa que não tínhamos tempo, a desculpa disso, a desculpa daquilo, agora já não é mais desculpa. Então as adversidades servem para nos aproximar de Deus. Deus se afastou de nós? Não. Eu e você que nos afastamos dele. Eu costumo dizer que quanto mais próximo de Deus eu estou, menor o problema se torna. Quanto mais longe de Deus eu estou, maior o problema se mostra para mim. Então, meu querido, que eu e você venhamos a aprender, venhamos extrair lições para as nossas vidas das adversidades. Não vamos pura e simplesmente passar por elas, mas vamos extrair lições. Onde eu errei? O que eu posso melhorar? O que eu posso trabalhar? O que eu posso ajustar na minha vida? Quarto e último ensinamento que o estudo nos oferece: a adversidade nos faz crescer. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação, né? Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Nós focamos muito no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, nós percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas do alto do que com as coisas terrenas. Olhar para as adversidades como um fim em si mesmo não é um instrumento de Deus, aquilo que Deus usa para o nosso crescimento. Nós precisamos olhar para as coisas de cima, nós precisamos olhar para as coisas do alto, nós precisamos olhar para as coisas que vêm do Senhor. Então nós precisamos entender a importância de que a adversidade, ela nos faz crescer. Por mais intenso que seja o sofrimento que eu e você tivemos ou estamos passando, nós precisamos ter um olhar voltado para o Senhor, ter um olhar voltado para Deus. Por que eu preciso focar o meu olhar no Senhor? Porque quando eu foco o meu olhar no Senhor, eu compreendo, eu entendo que aquilo que eu estou passando traz em mim um crescimento, seja ele em que área for da minha vida. Na história da igreja sempre houve e houveram e vai haver adversidades. Desde o livro de Atos, ou até lá dos primórdios, do princípio, a igreja de Cristo sempre está ou sempre envolvida em desafios. Nós estamos sempre envolvidos em desafios, e são os desafios que precisam nos mover. São os desafios que precisam gerar em nós esse sentimento de nos fazer crescer. Queridos, nós estamos já caminhando para o final, e eu quero pontuar 4 coisas que o estudo nos oferece. Primeiro deles, por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias das adversidades? Essa é uma pergunta importante que você precisa se fazer.
Como você, como eu me preparo para as adversidades? Ou eu estou vivendo achando que elas não acontecerão, que elas não surgirão nas nossas vidas? É importante nós nos prepararmos. Como eu vou reagir quando chegar? Como eu vou reagir quando a perda vier? Como eu vou reagir quando me faltar as coisas? São importantes essas perguntas. É importante eu e você compreendermos isso. Uma segunda questão importante: o que fazer para que as adversidades não nos afastem dos nossos compromissos espirituais? Queridos, as adversidades não podem nos impedir de viver. Nós precisamos continuar a viver, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas. Uma terceira indagação aqui: qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Quarto e último: se todo mundo, crentes, incrédulos, estão sujeitos ao sofrimento, qual é a vantagem de servir a Jesus? Pense nisso. Pense principalmente nessa última resposta. Que vantagem eu tenho em servir ao Senhor, mesmo sabendo que eu irei sofrer e que eu passarei por adversidades? Queridos, nós estamos findando o nosso segundo estudo. Um estudo muito enriquecedor para as nossas vidas, que diz que a adversidade, ela traz maturidade. E quando isso tudo passar, nós vamos olhar e nós vamos extrair lições grandiosas para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que esse estudo possa falar muito ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Um abraço e um beijo no coração de todos.